Oi família, tudo bem? Semana passada eu fiz um post falando um pouco que Jesus curou algumas feridas e emoções minhas e eu acabei esquecendo de postar. Eu até ia postar assim, vocês querem que eu fale em story, em inscrito e não sei o quê? Então eu tô fazendo um vídeo logo, então enfim, bora! Gente, pra quem não leu meu testemunho no Instagram, eu tive anorexia, depressão, ansiedade, umas coisas aí, né? Mas enfim, e isso deixou feridas, né? Como deixaria em qualquer um. E eu percebi que conforme eu fui me aproximando, me aprofundando em Deus, essas feridas foram sendo fechadas. Só que eu virei crente, né? Assim, eu já era crente. Crente é todo aquele que crê em Deus. Mas eu realmente comecei a desenvolver uma intimidade com Jesus em março do ano passado. Não foi nem em março, foi tipo em maio, assim, em abril, que em maio eu me batizei. E conforme eu fui, assim, né, eu não era muito dependente de Deus ainda. Eu era muito autossuficiente. Eu era muito, eu faço tudo. Imagina que sua vida é um barquinho. Ao invés de eu entregar o volante do o volante, não sei o nome, o volante do barquinho pra Jesus, porque é ele que sabe a rota, ele que criou o mar, que criou tudo, eu pegava o volante e falava, quer saber? Deixa que eu controlo. E o que isso gerou? Muitas das minhas feridas foram cicatrizadas de forma errada. Imagine que você corta o dedo. Imagina, tem um corte aqui. Tá desenhado pra ficar uma coisa mais interativa, né, gente? Tá, cortei o dedo. O que acontece? Você tem que limpar, você tem que, dependendo da profundidade do corte, você tem que dar ponto, tem que continuar o processo para não infeccionar, pôr um band-aid, etc. Essa é a forma correta. O que eu fiz? Jesus teria feito isso. O que eu fiz? Eu meti um band-aid, não percebi que o corte era mais profundo, não dei ponto, deu ruim, infeccionou, deu ruim. Achei que tinha cicatrizado, não cicatrizou. Então era como se tivesse tudo embaixo do tapete e eu não tinha percebido. E início desse ano, começou a tudo, o tapete não aguentou mais, né? O band-aid não aguentou mais, e tudo que eu achava que tinha sido cicatrizado, não estava cicatrizado. E aí eu comecei a ficar meio agoniada, meio não sei o que, comecei assim, sabe? Veio muita coisa, eu fiquei sobrecarregada emocionalmente, não sabia de onde estava vindo. E aí que eu percebi. E eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Né? Me ajuda. E ele falou muito claro assim pra mim. Eu tô abrindo as suas feridas porque elas não estão cicatrizadas direito. Então eu preciso limpar elas e cuidar delas. Eu falei, olha, gente, que incrível. Então, isso foi acho que em maio, foi maio agora, né? Foi, enfim, final de abril, início de maio. Teve uma semana que eu tava com a autoestima muito baixa, assim, muito, muito, muito baixa. E eu falei, meu, que é isso? O que tá acontecendo? E aí foi quando Jesus me deu essa palavra, né, que eu abri as suas feridas para poder fechar elas direito, para poder fechar elas adequadamente. Então, eu passei uma semana bem louquinha da cabeça, bem louquinha das ideias. Só que eu continuei orando, né? Falei, Jesus, eu sei que é seu, então eu vou confiar. Passou essa semana que eu tava louca da cabeça. Na segunda semana, parece que foi acalmando. E como eu sabia que era Jesus trabalhando, que não era, assim, algo do mal, assim, me dava uma sobrecarregamento mental. Eu orava, eu ouvia um louvor, eu relaxava, eu fechava o olho e falava, não, tudo bem, Jesus tá trabalhando, tá tudo bem. Então eu ficava lá. E aí, na semana seguinte, a minha autoestima foi completamente restaurada. Gente, sério, vou abrir com vocês, eu nunca estive tão bem em relação a isso na minha vida, porque antes era, tava bom, caía, subia, não sei o que, era tudo meio irregular. Agora tá assim, tá bom, assim, mas não tá aquele pico, né, altos e baixos. Sempre tem altos e baixos, mas tá com tá com menos, qual que é o nome? Diferença, disparidade. Peraí que vai acabar o tempo, vou gravar de novo. E passando essa segunda semana, eu comecei a ficar um pouco mais ansiosa. E eu fiquei, gente do céu, o que é isso? Jesus não cicatrizou? Fui orar de novo. Eu oro todos os dias, né? Mas eu fui orar sobre isso de novo. E Jesus falou assim, eu fechei as suas feridas de autoestima. Agora elas estão cicatrizando de verdade. E agora eu vou curar outras feridas suas emocionais. Eu fiquei, eita glória, recebo, né? Só que aí bateu uma dúvida assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que isso é Jesus mesmo ou sou eu que tô inventando? E, enfim, fiz essa pergunta na minha oração. Na mesma semana, na quinta-feira, teve uma noite de oração na casa de um amigo meu. Eu fui
E um profeta que eu nunca tinha visto na vida. Quando a gente fala profeta, tem os ministérios, né? Tem evangelista, apóstolo, tem o profeta. Profeta é uma pessoa que recebe, assim, eu vou resumir bastante, palavras de sabedoria sobre a outra pessoa e de conhecimento. Então ela pode falar coisas da sua vida que você não contou pra ela. Como se fosse... gente, como fosse um vidente, assim, mas não é um vidente. Mas é uma pessoa que recebe essa palavra de conhecimento sobre você e fala de revelação, né? No termo secular seria um vidente, mas esquece, não é vidente não, tá? É assim, uma pessoa... já me enrolei muito, vocês entenderam? Uma pessoa que sabe coisas da sua vida que você não necessariamente contou pra ela. Enfim, veio um profeta que eu nunca tinha visto na vida. Ele chegou e falou assim, posso falar com você? Eu, pode. Aí ele pegou minha mão assim, né? Falou, olha, Jesus manda... Começa aí. Jesus manda eu te dizer que ele tá fechando suas feridas, mas pra isso ele teve que reabrir feridas antigas pra poder fazer elas fecharem direito. Aí eu fiquei, já comecei a chorar, né? Já aquela coisa. E eu fiquei, gente... E aí ele me confirmou tudo que eu tinha perguntado em oração pra Jesus. Então, hoje é final de junho. Então faz 1 mês, 2 meses que eu tô nesse processo de fechar feridas que eu tinha achado que tinham sido fechadas, mas não tinham. E o que eu quero deixar de conclusão aqui pra vocês, gente. Assim, muitas vezes a gente faz isso. A gente pega o controle do nosso barco, mas a gente não pergunta pra Jesus. Às vezes a gente nem percebe, tá? A gente pega o controle do barco e esquece de Jesus, deixa ele ali do lado. Mas ele que tem que ser o dirigente, o piloto. Gente, não sei muitos termos de náutica, mas tudo bem. Ele que tem que ser o piloto aí, o capitão do navio. E por quê? Imagina que você é uma casa. A pessoa que fez a casa, o arquiteto, o engenheiro, ele tem um conhecimento absurdo da casa. Ele sabe onde passa cada fio, ele sabe onde passa... Tô fazendo uma metáfora meio aleatória, mas vocês vão entender. Onde passa cada fio, onde passa cada cano, sabe tudo. Ele sabe, por exemplo, que se você quiser pregar um quadro, ele sabe, assim, se você quiser pregar o quadro na parede, ele sabe o melhor lugar pra você pregar esse quadro. Pra não atingir encanamento, pra não atingir fiação. E o que acontece? Quando a gente vai morar nessa casa... Peraí que vai acabar o tempo. Quando a gente vai morar nessa casa, a gente esquece de ficar perguntando pro criador dessa casa como a gente deve cuidar dela. Então a gente prega quadro onde não devia, estoura cano, dá uma bagunça e coloca móvel onde não era porque o chão é fraco ali, não sei o que, e dá ruim. E às vezes a gente liga mais pra opinião das pessoas que estão passando na frente da casa, momentaneamente, do jardineiro da casa que tá cuidando ali do externo, que a gente acaba maltratando essa casa e deixando ela mal cuidada. Ao invés de o quê? Ir pro criador dessa casa. Não sei se eu tô conseguindo me expressar direito aqui, mas me digam se vocês estão entendendo essa metáfora. O que eu quero dizer com isso? Deus é o criador da nossa vida. Ele criou a gente, ele tem os planos pra sua vida. Se a gente escolhe seguir... Peraí, eu gosto de fazer desenho, gente. Peraí, deixa eu pegar aqui uma folha. Peraí, você é essa bolinha aqui. Os planos de Deus te levam pra cá. Um lugar sensacional, incrível. Uau! Só que se você não tem um contato com o Deus, que é o seu criador, o arquiteto da casa, você vem pra cá. Que é um lugar que pode até ser legal, pode até ser bom, mas não se compara com o que você teria se você tivesse seguido os planos de Deus. E essa é a minha conclusão do dia Faz essa oração assim comigo. Peraí, eu vou fazer essa oração aqui com você, gente. Peraí. Ó, fala eu, aí fala seu nome completo. Se você quiser, né? Se você não quiser também, Deus abençoe. Mas amei, vamos lá. Eu, Sofia Volpe, decido entregar os meus caminhos ao Senhor e deixar que Ele conduza a minha vida e que afaste de mim tudo que não for da vontade dEle, que Ele pegue o volante do meu barco, que Ele pegue a direção do meu barco. E faz uma oração, pede mais intimidade com Ele. E assim, não adianta só pedir intimidade, você tem que querer também, você tem que fazer as coisas. Não adianta falar, Deus me dá intimidade, mas aí você tem meia hora de livre no dia. Aí você vai ver TikTok ou você vai orar. Se você for ver TikTok, realmente não vai contribuir muito para sua intimidade com Ele. Mas enfim, faz essa oração, pede pra Ele te guiar, pra Ele te levar pra onde Ele tem pra te levar, porque os planos dele, gente, são absurdos, assim, você não consegue nem imaginar. Eu vou pegar um versículo pra falar pra vocês aqui, segura! Gente, eu peguei 3 versículos que ilustram muito bem o que eu falei aqui pra vocês. O primeiro é 1 Coríntios 2:9. Todavia, tô lendo no iPad, tá? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Gente, já começa no like, né? O segundo é Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes a gente corta esse versículo no meio e esquece do chamado segundo o seu propósito. A gente fala, eu amo a Deus, ponto, tudo vai cooperar pro meu bem. Até vai, mas você também tem que ter essa vontade de seguir o caminho dele, de querer falar com ele, porque Jesus morreu para nos dar acesso a falar com Deus. Sabia que lá no Antigo Testamento, para uma pessoa falar com Deus, ela tinha que ir num sacerdote ou num profeta para esse daí falar com Deus, porque ele era um escolhido específico e retornar para a pessoa? Pois era mó complicado para falar com ele. Só que não, Jesus veio para dar esse acesso pra gente. Então, ora para que o seu propósito encontre você, para que Deus revele os caminhos e os planos que ele tem para você, que ele te guie, que toda a autossuficiência seja assim repreendida da sua vida, porque nesse mundo a gente tem aquele costume, eu não posso depender de ninguém. E isso a gente gera um orgulho dentro da gente de a gente não conseguir pedir ajuda nem pra Deus. Só que Deus tá aqui pra isso, gente. O filho dele morreu pra que você pudesse justamente pedir ajuda pra ele. E não só pedir ajuda, mas ter uma intimidade com ele, falar com ele, contar o seu dia pra ele como se ele fosse seu amigo, seu pai. Entenderam? E o terceiro versículo é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, concluindo tudo isso, gente. Eu passei por esse processo de cura com Deus. Ele fechou minhas feridas. Eu tô aprendendo a depender cada vez mais dele. O que me motiva muito é conhecer ele, né? Ser conhecida por ele. Mas esses 3 versículos me deram uma base muito forte, uma motivação muito boa pra continuar nesse processo. Porque eu sei que não importa o que eu imagine, não importa o quão grande seja o meu pensamento pro meu futuro, de Deus sempre vai ser melhor pra mim. E é isso que eu queria deixar aqui pra vocês hoje. Qualquer dúvida me chama no direct. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu sempre respondo. Tchau, gente. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.